Olá pessoal, aqui é Marcos e sejam sempre muito bem-vindos ao canal MGMCL. Então aí, continuando, né pessoal, esses vídeos aí de programação, né? Utilizando aqui a linguagem Pascal. Então assim, rapidamente indo direto ao ponto. Nesse vídeo eu vou mostrar o laço for, como é que a gente implementa o laço for em Pascal. E esse laço ele está presente em qualquer linguagem, né? Em Python, em C, C++. E é bem parecido, tá, pessoal? Então, de cara aqui, sem perder tempo, eu já vou executar o programa, esse programa aqui, né? E vou mostrar para vocês o que ele faz e já vou explicar o código. Ó, eu fiz aqui, eu simulei acho que é um slider, né? Não sei se é slider o nome disso aqui. Enfim, aquela barrinha que corre aqui nos sistemas, né? Então, eu simulei essa barrinha aqui, coloquei o numeral aqui 100% e download concluído. Parece assim simples, mas não foi muito fácil fazer isso em Pascal. E imprimir essa parte aqui, ó, e mais esse número aqui, tá, pessoal? Não foi muito fácil, não. Tive que quebrar um pouquinho a cabeça aqui. Essa parte aqui para imprimir é fácil, tá? Mas imprimir junto com essa parte, esse 100 aqui, ó, de 1 até 100, sem comprometer essa parte aqui, que foi difícil, né? Então aí façam, pegam o código, copiem o código. Quem quiser eu posso mandar o código aí. Faça algumas alterações, vocês vão ver que não é muito fácil não. Então aqui explicando o código para melhor entendimento, o que ele fez aqui. Eu inicializei aqui o laço for. Eu convido vocês a assistir o vídeo anterior também, que eu explico o laço while, que tem uma pequena diferença com relação ao for, né? Eles são muito semelhantes, mas o while é até que, né? A condição do while, até que a condição seja satisfeita, será executado as instruções entre begin e end, né? Enquanto, né? E o for seria até que, aqui no caso o i1 atinge o valor de 50, né? Quando atingir o valor de 50, aí ele vai sair desse laço e não vai executar mais esse trecho de código aqui, né? Enfim, é uma diferença bem sutil, né? Mas no código mesmo, num programa real, isso aqui é um programa de exemplo, a gente consegue perceber a diferença na aplicação entre o while, o laço while e o laço for. Então aqui, né, para executar, para construir esse programa, eu precisei declarar aqui duas variáveis, né, como vocês estão vendo, i1 e i2, né? Incremento 1 e incremento 2, do tipo inteiro, né? Poderia ser só i, né? i2, né? O nome da variável não importa, né? É a gente que determina, né? E tive que declarar também, pessoal, além da uses CRT, a unit sysutils, né? Sysutils para função aqui goToXY, que eu já vou explicar, e a função aqui sleep também, né? Mais a função sleep, né? Eu acho que a goToXY, está, eu acho que na CRT, mas enfim. Então, eu declarei essas duas variáveis. Já no começo do código, eu inicializei a variável i2, né? Vejam que eu inicializei com 0. Já vou explicar isso, né? Essa variável, por enquanto, não importa, né? Para entendimento, a gente deixa ela em segundo plano. O importante é a variável i1, que é a variável de incremento do for, né? É a variável que o laço for vai incrementá-la. E o laço for, pessoal, ao contrário do while, ele tem incrementação interna. Basta a gente declarar a variável, ele já faz a incrementação, certo? Essa incrementação aqui que eu fiz é para a variável i2, que eu estou usando para outro propósito. A variável i2 eu estou usando aqui, ó, nesse número, tá?
o for não é necessário incrementação, ele já faz automaticamente esta incrementação. E isso é uma diferença também do for para o while, né? Bom, então continuando, seguindo o código, ele vem aqui, ele incrementa o 1, né? O I1 já vai receber o número inteiro 1 e ele vai entrar aqui no laço, né? A primeira coisa que ele vai fazer no laço é incrementar a variável I2, né? Depois eu explico essa variável. Ele vai cair aqui na função goToXY. Rapidamente, pessoal, essa função aqui é o quê? Vou mostrar para vocês. Ela serve para a gente imprimir qualquer coisa na tela e posicionar. Imprimir um caractere e posicionar esse caractere na tela, né? São coordenadas, o X e o Y são coordenadas na tela vertical e horizontal. É aqui, ó, o próprio programa tem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui são coordenadas na tela aqui no caso dessa IDE, né? Ó, então se eu clicar aqui, ó, fiquem observando aqui em cima aqui, ó, que isso aqui vai mudar. Ó, eu vou mudando de posição o cursor, ó. Ó lá, ó, linha 1, coluna 2, ó. Linha 1, coluna 3, linha 4, coluna... Aliás, linha 1, coluna 4, né? Ó, eu estou aqui mudando, ó, modificando só a coluna. Com a tecla direcional direita, né? Ó, ele vai marcando coluna. Aqui, ó, a coordenada aqui são coordenadas, né? Como se fosse uma matriz, né? Então, essa função goToXY serve para isso, né? Para imprimir um caractere numa determinada posição. Então, coluna 1, linha 1, coluna 25, ó. Se eu baixar aqui, ó, usar a seta direcional para baixo, ó, já mudou a linha. Então, aqui, ó, linha 3, linha 4, coluna 28. Linha 5, coluna 28. Linha 6, coluna 28, né? Aqui eu fixei a coluna, permaneço na coluna e vou trocando a linha, né? Então, isso aqui já é algo que tem aqui nesse componente, né? Que eu implementei aqui nessa IDE, né, de Pascal que eu mesmo estou escrevendo. Mas enfim, voltando para a função goToXY, ela faz isso, deu para entender. Então aqui, pessoal, entra a variável I1. Notem que o X aqui, a coluna, né? Então o X aqui ele vai representar a coluna, ou a posição vertical na tela, e o Y a posição horizontal. É como se a gente traçasse aqui uma linha Y aqui, né? Uma linha Y e uma linha aqui X, né? Um gráfico XY, né? Isso aí também não importa muito. Importa entender o que essa função faz. Então ela vai imprimir isso aqui, ó. Esse write, né, na posição na tela aonde eu determinei. Então o que o código fez? Quanto é que vale aqui o I1? Nesse momento aqui, ele vale 1, né? Então aqui ele entrou, ele imprimiu aqui, ó, esse caractere, ó, imprimiu esse caractere na posição X aqui, né? 1, porque aqui o I1 vale 1 nesse momento, né? Então ele imprimiu aqui na linha 1, coluna 1, né? Linha 1, coluna 1. Então a linha aqui eu fixei, né? Então aqui nesse caso, como o I1 recebeu o numeral 1, né? O número inteiro 1, ele vai imprimir na coluna 1, né? na coluna 1 e na linha 1. Então notem que eu fixei aqui a linha, né? Ele sempre vai imprimir eternamente aqui na linha 1, né? Então ele imprimiu esse primeiro caractere, né? Essa função aqui está se referindo a esse write aqui, né? Influenciando ele, digamos assim. Depois o que ele fez? Pulou aqui, né? Esse write ln, ele pulou a linha. E aqui entra a variável I2 que eu falei para vocês.
Como eu incrementei a variável i2 lá, primeiro eu inicializei com 0. Aí ela chegou aqui, ó, valendo 0, e somou. i2 recebeu ele mesmo, mais 2. Então, 0 mais 2 é igual a 2. Então, ele chega aqui valendo 2. Ele vai imprimir, então, o número 2 na mesma linha, né? Write sem ln, né? Fazer essa observação. Então, ele vai imprimir aqui 2%, que a gente não vê, né? Depois eu vou executar de novo para vocês perceberem. Ele vai imprimir somente, então, números pares, porque eu determinei assim, né? Então, aqui ele imprime 2%, nesse momento aqui, pula a linha, executa a função sleep, né? Função sleep, ela está se referindo a todo esse código aqui. A função sleep, pessoal, é a velocidade da execução do programa. Com a função sleep, a gente pode atrasar ou acelerar a execução do programa, certo? Serve para isso, né? Não é o escopo desse vídeo, essa função, mas eu recomendo aí que pesquisem, né? Quem quiser se aprofundar mais nessa função aí. No final eu faço alguma demonstração aí, para vocês verem que realmente ela influencia na velocidade da execução do programa. Então, ele voltou para cá, como é um laço, ele não vai executar essa linha aqui, ele vai executar a partir daqui, ó, do for, porque é um laço, né? Ainda não chegou em 50, né? Então, ele vem aqui, incrementa 1 para 2, porque o for, repetindo, tem um incremento interno. Então, aqui ele vai fazer 1 mais 1, como se fosse, aí vai valer 2 aqui, a variável i1, né? É menor que 50, né? Não é igual a 50, ele vai executar de novo. Aqui ele vai incrementar o 2 para 4. Porque aqui o i2, ele estava valendo 2 aqui, vocês se lembram? Aí aqui ele recebe ele mesmo, recebe 2 mais 2, 4. Aí a gente guarda esse número aqui, 4, né? E aí de novo a função goToXY. E agora o i1 vai valer 2. Né? Ele vai valer 2. Então, ele vai imprimir agora na coluna 2 aqui, ó. Vai imprimir o quê? Esse caractere aqui, conforme eu mandei. Na coluna 2 e na linha 1. Na linha 1, né? Porque eu fixei essa linha 1, né? Para ele fazer aqui essa sequência, né? Eu sugiro, pessoal, que copiem esse código, coloquem aí no Pascalzinho, qualquer outro programa, Dev Pascal, ou até em algum compilador online aí, né? Eu mesmo recomendei aqui em vídeos anteriores. E tentem modificar o código, vocês vão ver que é bem difícil, tá? Até coloquem aí, quem achar uma outra forma de fazer esse código, essa foi a forma que eu encontrei, né? Mas deve ter outras formas. Quem quiser sugerir aí, coloque nos comentários, enfim, participe, né? Eu deixo essa sugestão aí. Então, vocês entenderam, né? Então, aqui, já valendo 2, ele imprimiu, então, aqui, né, esse caractere na coluna 2, linha 1. E por aí vai. E assim por diante, até ele chegar aqui no final, no número 50, né? Por que eu coloquei aqui 50? Porque 100... Simplesmente, pessoal, não se prendam a isso. Eu coloquei de 1 a 50 porque de 1 a 100 ele não cabia aqui na tela. Como o shell aqui está pequenininho, né? Eu programei assim, né? Para não ter que botar em tela cheia, eu deixei aqui de 1 a 50, tá? Mas poderia ser de 1 a 100, né? Só que aí eu ia ter que modificar o código, certo? Então isso aqui é só uma convenção, tá bom? Não se prendam a isso. Bom, então, como eu coloquei de 1 a 50, se eu colocar aqui... porque aí vem a pergunta, por que não incrementei aqui de 1 em 1? Porque assim, ó, pessoal, de 1 em 1, vejam que é simples também, tá? Não se prendam nessas coisas. Se eu colocar de 1 em 1, vou executar de novo, ele vai fazer a mesma contagem, só que ele vai chegar apenas em 50. E eu queria os 100%. Eu queria que isso aqui representasse 100% e não 50%. Vocês entenderam? Por isso, então, eu dobrei esse valor.
Eu coloquei aqui 2. Coloquei 2 como estava, para ele, em vez de chegar em 50, ele chegar em 100, né? Só isso, tá? E ele faz uma contagem de par, né? De 2 em 2, né? Vai usando ali números pares. Então, essa parte, creio eu, que está entendida no código. E aí, quando ele chega em 50, ele pula para cá e ele imprime aqui download concluído, certo? Imprime essa linha e pula para cá, ó, conforme eu mandei. E o head key ou read key poderia ser aqui também um read, né? O read ln também, né? Ele fica esperando a digitação de alguma tecla, né? Pressionando enter, o programa encerra, né? Esse read key faz somente isso. Então aqui, para terminar, o sleep. Vejam que executando aqui, ó, vejam a velocidade que o programa executa, certo? O parâmetro desse sleep, aqui eu tenho 100, né? Cada 1000 aqui vale 1 segundo, certo? Se eu colocar 1000, ele vai ficar muito lento, porque ele vai executar de segundo em segundo. Vejam. Ó, vocês estão vendo? Então, 1000 aqui vale 1 segundo, né? Então, ele vai... Isso poderia ser útil para uma contagem de tempo, né? Por exemplo, um cronômetro, se a gente quiser cronometrar os segundos, né? Vejam que demora muito, né? Olha só, ele vai de segundo em segundo contando, né? Então aí, quanto menor esse valor, pessoal, mais rápido será a execução do programa. Certo? É para isso que serve essa função sleep. Eu vou colocar aqui, por isso eu coloquei 100. Eu fui graduando, diminuindo, de acordo com a velocidade que eu necessitava, até chegar aí uma velocidade ideal. Vejam. Então essa função é muito útil também para controlar a velocidade da execução do nosso programa, né? Então se eu colocar aqui... eu vou colocar 100 de novo, tá? Para não ficar... Já tá ficando longo o vídeo. Já vou encerrar já. Ó, 100. E ele volta a executar naquela velocidade ali, né? Seria aqui a 10ª parte de 1 segundo. Ele estaria executando, então, o programa, né? Conforme eu determinei aqui, né? 100 é a 10ª parte de 1000, né? Se 1000 vale 1 segundo, 100 vale a 10ª parte de 1 segundo. Certo, pessoal? Então, mais essa dica aí da linguagem Pascal, né? Que pode isso certamente vai servir esses vídeos, vai ajudar aí principalmente quem está aprendendo e iniciando na programação, seja qual for a programação, C, C++, Python, né? Porque esse código ele é perfeitamente adaptável para outra linguagem, a linguagem que você quiser aí, que você estiver estudando, fazendo, obviamente, adaptações, né? Porque existe, claro, pequenas diferenças de Pascal, existe muitas semelhanças, né, de Pascal para C, Pascal para C++, para Python, mas existe algumas diferenças também, deve ser adaptado. O write, por exemplo, ele não existe aqui, né? O write eu acho que ele não existe em C, né? No C seria print, né? E também em Python, né? Mas serve, pessoal, o propósito. A programação é importante entender como funciona. Se a gente entender uma linguagem de programação, a gente consegue depois entender todas as outras, né? Então, entendendo o princípio da coisa, o princípio de funcionamento, ele não vai variar em outras linguagens. O princípio de funcionamento, né? O que vai variar é a sintaxe de outras linguagens. Certo? Se você gostou aí desse vídeo, peço, por favor, que dê um like, comente, compartilhe e dê a sua opinião aí sobre essa série de vídeos aqui voltada à linguagem Pascal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.